A paz do Senhor a todos, muito bem-vindo aos nossos tutoriais da EBD do terceiro trimestre, onde estamos estudando o tema Profeta Menores do Antigo Testamento. A lição é a número 11, Ageu, um chamado para despertar da inércia. Será ministrada no dia 10/9/2023. Essa revista foi escrita pelo pastor Antônio Paulo Antunes. E nós somos aqui da Superintendência, da EBD Núcleo Petrolina. Aí nós estamos no tópico número 2, a necessidade de arrependimento. O autor diz que Ageu pontuou em sua mensagem que o povo deveria construir a casa de Deus, embora ele estivesse desanimado. O Senhor os encorajou através do profeta, dizendo que agradaria o templo e nele seria glorificado. Ageu 2, de 4-5. Ora, pois esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforça todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, no meu espírito permanece no meio de vós, e não temais. 1 Coríntios 2, 4:2. Além disso, requer-se dos despenseiros de cada um que se ache fiel. 1 Coríntios 15:58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. No item 2.1, o povo obedece à ordem de Deus. O autor diz que o recomeço foi por volta de 3 semanas após a ordem de Deus. O povo lhe havia voltado do cativeiro e era um povo diferente que havia morado antes da destruição de Jerusalém. As muitas experiências amargas em terra estrangeira fizeram com que desejasse o regresso à terra natal. O autor diz que no momento o povo estava preocupado em garantir primeiro o sustento, deixando a casa do Senhor para depois. Mas Deus responde através das palavras de Ageu. Ageu 1:5. Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos. O autor enfatiza que a aceitação da palavra do profeta e a obediência foram unânimes, começando por sua liderança. Ageu 1:12. Então Zorobabel, filho de Seatiel, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, seu Deus, e às palavras do profeta Ageu, assim como o Senhor, seu Deus, os enviara, e temeu o povo diante do Senhor. Tópico do comentarista, o autor cita aqui o comentário mudo. O povo deveria subir as terras altas e as áreas cobertas de mata para buscar a madeira para o templo. Deus prometeu desde o início que a obediência resultaria em sua aprovação. Salomão tinha orado que Deus fosse magnificado através da adoração do seu povo. 1 Reis 8:30. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo Israel. Quando orarem neste lugar, também ouve tu ao lugar da tua bênção, os céus ouve também e perdoa. Aí no tópico 2.2, o novo templo. O autor diz que depois que o templo foi exortado e considerado os seus caminhos e a construir os templos de Deus, o Senhor assegurou que se agradaria dele e nele seria glorificado. Ageu 2:9. A glória dessa última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E este lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. E no período de 27 dias, os exércitos que tinham sido no início da primeira restauração foram desobstruídos, e o povo trabalhou para que começasse a aparecer os primeiros contornos.
O autor comenta que a simplicidade deste segundo templo, comparada com a majestosa obra de Salomão, trouxe tristezas ao idoso que tinha presenciado a grandeza do primeiro templo. Esdras 3:12. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz quando à sua vista foram lançados os fundamentos desta casa. Mas muitos levantaram a voz com júbilo e com alegria. Precisamos ter em mente que o templo significava a presença de Deus entre os povos de Israel. O autor enfatiza que mesmo o segundo templo, não possuindo a mesma riqueza o que Salomão construiu, a glória do segundo seria maior do que o primeiro. E esta é uma referência espiritual. Aí o comentarista cita aqui a Bíblia de Estudo Plenitude, Sociedade Bíblica Brasileira, 2013, página 1000. Comentando sobre Ageu 2, 7 e 9, enfatizando que a parte principal do versículo 7, enche esta casa da glória, refere-se à parte da dedicação do templo atual de Zorobabel, também profetiza a habitação através de Cristo Jesus. 1 Coríntios 6, 19 a 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, é proveniente de Deus, e não sois de vós mesmos, porque foste comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus, o vosso corpo e o vosso espírito, as quais pertencem a Deus. E no versículo 9 informa que a tradição judaica é a última casa equivale à segunda, sendo o templo de Salomão a primeira. O segundo é o templo que seria erguido no templo de Jesus, embora ampliando e embelezado por Herodes. Ageu 2:9. A glória dessa casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. E para terminar o tópico número 2, o item 2.3. Deus promete abençoar o povo. O autor diz que a história do povo era de escassez, mas seu futuro seria de bênção. O povo atentou para as palavras de Deus por meio do profeta e começará a obra do templo. O Senhor os convidou a observar com cuidado o que aconteceria nos meses seguintes, porque sua palavra se cumpriria, dando bênção que tanto precisasse em seu campo como sinal de renovo. Ageu 2, 18 a 19. Considerai, pois, logo, desde esse dia em diante, desde o 24º dia do mês do 1, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai essas coisas. Porventura, há ainda semente de celeiro? Além disso, a videira, a figueira, a romeira, a oliveira, não tem dado seus frutos, mas desde esse dia vos abençoarei. Aí no tópico do comentarista, o autor cita R.N. Chaplin. O povo de Judá é convidado a exercer a consideração divina, contemplando as coisas de um povo que vive de vista espiritual. Eles precisavam pensar cuidadosamente nas coisas. Ageu 1:5. Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos. Ageu 1:7. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos. Ageu 2:15. Agora, pois, eu vos rogo, considerai isso desde o dia em diante, antes que lançasse pedra sobre pedra no templo do Senhor. O comentarista diz que, no passado, os judeus tinham sofrido pelos seus fracassos, mas agora concentraram sua mente e coração na questão que poderia efetuar a mudança através do arrependimento. Ele concluiu que se começassem a edificar o templo com vigor, então todos os aspectos da sua vida se aprimorariam. Bem, aqui nós terminamos então o tópico número 2. Muito obrigado por assistir. Aguardo todos no tópico número 3, Ageu, para hoje. Então, até lá, se Deus assim permitir.